Vamos continuar o nosso estudo. Graças a Deus por isso. 2 Pedro, capítulo de número 1. Quero ler com os irmãos novamente o texto que nós estamos meditando. A partir do versículo 3 ao 12. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de números 3 a 12. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a paciência, a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Amém? Oremos. Tome seu assento, meus irmãos. Se puder colocar aqui os versículos só italiano, eu agradeço, tá bom? Meus irmãos, nós já falamos na semana passada sobre algumas questões importantes sobre a fé. Se puder, o microfone está dando um eco. Tirar um vermelhinho lá de cima, tira um pouco. A gente estava falando sobre a fé e como essa fé é importante nos dias que nós vivemos e se nós temos realmente essa fé. Nós chegamos até a falar que a fé, sendo certeza, todo mundo que tem fé não poderia duvidar, porque a fé é certeza. Então, quando eu duvido, eu já não tenho fé. Eu estou num processo. Então, é bom entender nessa noite que o objetivo desse estudo é eu e você refletir se nós estamos tendo fé ou se nós estamos tendo somente uma informação sobre a fé. Você ter informação sobre a fé não muda. A sua vida muda quando você crê. Mas você só vai conseguir crer quando você ouvir a palavra, quando você passar tempo com a palavra, passar tempo com Deus. E nós vamos nesse momento continuar da onde nós paramos, e nós paramos da parte onde Pedro vai dizer a seguinte palavra, que nós temos que ser diligentes. Na sua Bíblia aí está escrito que nós devemos ser diligentes. E diligente é uma qualificação de prestar atenção, de dedicar um tempo, de começar a ter mais cautela sobre um assunto que é importante. Se você hoje pensar nisso e abrir sua Bíblia, abra ela no Salmo 119 e no versículo 50. Porque tem uma razão porque nós temos que ser diligentes quando ele está falando. Se puder colocar italiano os versículos, só italiano, por favor. Nós temos o Salmo 119, 50. O salmista diz a seguinte palavra: este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa, ela me dá vida. Você tem que entender o seguinte, quando Pedro está falando para os irmãos, ele diz o seguinte: Deus tem nos feito grandíssimas promessas, para que através dessas promessas nós venhamos a fazer parte da natureza de Deus. Aí o salmista vai dizer o seguinte: sabe o que me sustenta quando eu estou num dia difícil? Sabe o que me deixa alegre quando eu estou no dia triste? Sabe o que me deixa feliz quando eu estou no dia triste? É saber que tenho uma promessa sobre minha vida. E essa promessa, ela vai dar vida para você no dia do sofrimento. E se tem uma coisa acontecendo hoje sobre nós, é sofrimento.
É por isso que a fé tem sido atacada. Por isso que a cada dia te tira um pouco de fé. Se a pessoa perde a fé, ela não tem mais para que estar aqui. Se você não tiver fé, não tem para que você vir ao culto. Se você não tem fé, não tem para que ler mais a Bíblia. Se você não tem fé, não tem mais para que orar. Se você não tem fé, não tem mais para que continuar se santificando, se isolando do pecado. Mas é preciso nessa noite entender que o conselho é o seguinte: seja diligente, tome cuidado, faça atenção. E eu e você nessa noite temos que olhar para nós e falar: como que está a minha fé? Quando vem a dificuldade, qual é a minha primeira reação? Reclamar? Pensar em desistir? Ou a minha visão é o seguinte: maior é o que está comigo do que aquilo que está fora. Maior é o Deus que prometeu do que a dificuldade que eu vejo. É preciso ver, porque nós temos hoje uma igreja oscilante no total. Pessoas que têm fé até que nada aconteça. Pessoas que têm fé até que nada dê errado. Pessoas que estão sendo, Senhor, não, eu sou cristã, estou feliz, até que tudo esteja dentro do que ela planejou. Mas quando sai alguma coisa do que ela planejou, ela começa a se questionar no sentido de: o que adianta ser crente? O que adianta eu ser cristão se eu estou sofrendo? E eu queria que você abrisse um texto bíblico comigo que se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, e o versículo de número 15 e 16, eu quero ler com os irmãos. Porque nós temos que, nessa noite, tomar uma decisão de manter o foco. Italiano, por favor, a Bíblia no telão. Os irmãos acharam? Ele vai dizer o seguinte: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você quanto aos que lhe escutam. Paulo está falando para Timóteo de forma muito clara: Timóteo, dedique tempo à doutrina, dedique tempo a essas coisas, para que você seja poderoso, para quando você falar, as pessoas possam entender que você está falando alguma coisa que não é de você. Mas perceba que o que ele está dizendo é o seguinte: primeiro cuide de você. E nós temos se esquecido de cuidar de nós mesmos na vida de fé. Nós cuidamos do irmão, nós cuidamos das famílias dos outros, e muitas vezes esquecemos de cuidar da gente. A Bíblia não ensina você a se abandonar para cuidar dos outros. A Bíblia vai dizer o seguinte: cuide primeiro de você. Se você está doente, você consegue ir fazer uma cirurgia de alguém doente mesmo sendo médico? Não. Não, mas ele é médico. Não, mas ele está doente. Ele não pode ir, tem que ser alguém que esteja sã. E nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas doentes estão pregando o Evangelho. Muitas pessoas doentes estão dizendo que são mulheres de Deus. E mulheres de Deus estão andando por aí pregando, homens de Deus, mas são doentes. Quando se isolam, têm uma vida que não é de acordo com a Bíblia. Por quê? Não quero cuidar de mim mesmo. Porque cuidar dos outros é fácil, irmãos. Dizer que você está errado é fácil. Agora, assumir que eu estou errado é difícil. E essa é a nossa dificuldade. É assumir que eu preciso voltar a fazer o que é certo. Eu preciso voltar a dedicar um tempo. Diligente é isso aqui, ó. Olha que ele vai dizer o seguinte: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Eu vou me dedicar de tal forma à palavra de Deus, que alguém vai olhar para mim e falar assim: está crescendo. A pessoa está ficando melhor. Aquele irmão que era um pouco triste está começando a ficar alegre. Olha, aquele irmão que era sempre reclamando está começando a dizer que Deus está no controle. Ele está progredindo. Aí você vai ter o quê? Você vai ter dentro de você Deus agindo. E quando você falar, quem está te olhando vai falar o seguinte: se Deus mudou a vida dele, Deus pode mudar a minha. Uma coisa que eu sempre me lembro quando tem algum irmão que é difícil, né? Algum irmão que está muito fora do contexto bíblico. Não tem como duvidar que ele pode ser transformado. Porque quando eu olho para mim, eu fui transformado.
E se Deus conseguiu me transformar, irmãos, que tinha uma vida muito fora, até mesmo da sociedade, Ele pode transformar qualquer pessoa. E você tem que nessa noite entender o seguinte: você está sendo diligente, você está sendo zeloso com a sua fé. Você está sendo zeloso, porque a gente leu na semana passada que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou sendo zeloso. O salmista diz o seguinte: não é só ler. Acabei. O que você leu? Não me lembro, gente. Calma. Mas se você leu. Aí o salmista diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não somente lê, que não somente passa os olhos, mas ele vai ser bem-aventurado quando ele medita. E como é que se medita, irmãos? A gente teria que pensar mais no que a Bíblia diz. Como é que a gente medita na Bíblia? Com um fone de ouvido passando a Bíblia e limpando a casa? Não. Dentro do ônibus? Não. Meditação exige silêncio. Meditação existe um tempo exclusivo para aquilo que você quer meditar. Será que a gente tem esse tempo com a Bíblia? É um momento de meditação. Sai todo mundo. Mixe, o que significa essa palavra? Porque não tem isso? Não acontece isso? Você está lendo. Eu nunca li essa palavra. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar um dicionário. Tenho que verificar o que significa aquela palavra. Para poder entender o que o texto está dizendo. Porque se eu não fizer isso, eu não vou entender. Se eu não entender, eu não pratico. Ninguém, eu não sei se aqui tem, mas eu nunca vi ninguém errar o caminho porque queria. Eu nunca vi a pessoa se perder no trânsito porque quis. Por que você se perdeu? Porque quis. Tem gente que diz: eu sei o caminho. Quando chega lá no meio que está perdido, manda a localização aí. Mas você não sabia o caminho. Mudou alguma coisa na estrada? Mudou nada não, eu não sabia. E biblicamente nós às vezes estamos fazendo o seguinte: eu não quero ouvir. Por que muitas pessoas não vêm na escola bíblica? Por que muitas pessoas não vêm em culto de ensino? Porque ela acha que já sabe. Eu já sei, eu não preciso ir lá na igreja para ouvir. Mas se você sabe e não está praticando, tem alguma coisa errada. É preciso nessa noite entender que a fé, ela tem que ser tratada com cuidado. Sabe como você trata o seu dinheiro? Sabe como você trata o seu dinheiro? Com diligência. O patrão deixa de pagar 10 euros. 10 euros muda a vida de alguém? Não. Não muda a vida de ninguém. Mas você deixa? Não. Você fala assim: 10 euros tem que pagar. Vá no mercado e diga que não tem 50 centavos. Muda a vida de alguém 50 centavos? Não. Mas a gente é diligente. Ah não, pastor, mas 50 centavos a gente deixa. Vá todo dia no mercado e ela começar a tirar 50 centavos todo dia. Você vai falar: não, está errado. Agora na nossa vida cristã, o diabo vai tirando 10 minutos no Facebook, 10 minutos no WhatsApp, 10 minutos na Netflix, 10 minutos olhando o sol, 10 minutos olhando a terra, 10 minutos comendo, 10 minutos bebendo, 10 minutos fazendo o cabelo, fazendo a unha, fazendo o corpo, sei lá o que. Ele vai tirando de pouquinho em pouquinho, e a gente não vai percebendo que o tempo que eu passei aquele momento, olhando mensagens de pessoas que eu nunca vi, eu poderia estar lendo sobre quem eu quero conhecer. Eu poderia estar lendo sobre quem pode mudar a minha vida. E isso é ser uma pessoa que não está aplicando diligentemente o cuidado da sua fé. Irmãos, não tem jeito. Quem não tem fé, não tem. A fé é que nem gravidez. A mulher chega e fala assim: estou grávida. Aí você fala: mas você está normal. É que eu estou só de 1 semana. Mas já está grávida, fiz o exame lá de sangue, deu que eu estou grávida. Nem exame, é um negocinho da farmácia, não é isso? Pega lá um negocinho da farmácia e fala que está grávida. De 5 a 7 semanas que o negocinho pega, sei lá. Mas você vê que ela está grávida? Mas ela está. Quem tem fé é a mesma coisa. Vai ter irmãos que dá para ver a fé dele. Mas tem irmãos que não dá, mas ela está ali. E essa fé, não importa se ela é vista pelos outros ou não, se ela estiver dentro de você, você não sai do propósito de Deus. Essa deve ser nossa questão.
Será que eu estou com fé mesmo? Ou eu estou só me enganando, achando que tenho fé? Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler mais um texto? Eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo de número 3. Vamos ler? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e o verso 3. Acharam? Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca dessas questões e contendas de palavras, dos quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. A fé de hoje, ela tem sido uma fé estranha, porque muitos irmãos, pastores, eles não pregam se não pagar. Hoje, muitas pessoas não vão ter acesso. Por quê? Na hora de abrir uma igreja, na hora de começar uma igreja, o que é feito? Não sei se você sabe, mas o que é feito? Um plano de marketing, como de uma empresa. Aonde as pessoas têm mais condição de dar dízimo? Porque tem muito lugar aqui que não tem ninguém lá com igreja, não tem. Nós vimos aqui esses dias um áudio de uma pessoa pedindo uma igreja. Poderia ter alguém lá? Poderia, mas por que não pode mandar? Porque os missionários hoje, eles são mandados para um lugar, chega lá, quem mandou diz, e aí, está tendo oferta não? Tem que fazer o povo dar dinheiro, Mas calma, o povo ainda está cheio de pecado, não precisa de dinheiro agora, eles precisam ser limpos. Mas a obra missionária não é mais feita para salvar, é feita para divulgar nomes de alguém que está querendo dizer que fez alguma coisa. Mas não é isso que nós temos que fazer. A fé não é dinheiro, a fé não é nada material. Aqui o texto vai dizer o seguinte: se alguém ensina outra doutrina que não seja essa, não sabe de nada, está agindo para si mesmo. Chega a dizer o texto, olha o que ele vai dizer lá. Eles têm nisso, olha só, a piedade é causa de ganho. Eu estou pregando o evangelho porque está dando certo. Tem até algumas pessoas que até dizem às vezes, eu deveria ter virado pastor. Por quê? O que elas estão vendo é pessoas que só fazem alguma coisa para Deus, em nome de Deus, se tiver o nome dele lá. Convida alguém para pregar de fora e não põe um cartaz para ver. Se sente ofendido. Não me honrou. Tinha que colocar foto, tem que fazer vídeo. Porque senão a pessoa fala assim, nem me divulgaram lá. Perceba, a obra é de Deus, mas se não colocar o meu nome, nós precisamos nessa noite orar, porque a fé não é isso. A fé não pode ser uma coisa que vai te gerar bens materiais. A fé tem que te gerar fidelidade, irmãos. Fidelidade, essa é a verdadeira fé. A fé é aquela que você não se muda, está tudo dando errado. Eu estou fiel a Deus, eu estou com Deus, não importa. Jesus sofreu mais que eu aqui nessa terra. Será que a gente tem fé? Nós vamos passar todo esse estudo perguntando para si mesmo: será que eu estou com fé? Será que a minha fé está vacilando? Será que eu estou dando ouvido a coisas que não são de Deus? Perceba que o texto vai dizer que se tem alguém fazendo isso, ele está errado. Aí 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, Pedro diz uma coisa sobre essa questão de pregar, de ensinar o que não é verdadeiro, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 3. Quando ele diz assim, ó. Acharam? 2 Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Vamos pegar do 1. Pega do 1, irmãos, é melhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão escaradamente. Introduzirão, claro.
falsas doutrinas. É isso que está dizendo o texto? Não. O texto diz o seguinte: introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Esse é o pior da gente ler. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Se lembre que quando nós lemos aqui em Timóteo, ele diz que essas falsas mensagens de uma fé mentirosa gera debate, gera intriga. Como? Eu sou melhor que você. Eita, como eu prego melhor que você. Não, o culto hoje não foi tão bom porque eu não preguei. O culto não foi porque eu não sei. E começa-se, eu sei mais que você. Aí não se usa a Bíblia para crescer, se usa a Bíblia para atacar, se usa a Bíblia para falar dos outros, se usa a Bíblia para condenar todo mundo. É incrível como a gente vive como político. O político na eleição, ele diz: eu sei o que fazer para resolver o problema da cidade. Ou não é assim? Toda eleição, quem está concorrendo diz: eu sei. Quem estava no governo que vai se reeleger diz: não deu tempo de fazer, mas eu vou fazer agora. Ele não fez em 4 anos, mas os outros 4 ele vai fazer. E a gente muitas vezes está que nem político. A gente fala: eu sei. Vai passando o tempo e eu não sei nada, porque eu não estou fazendo. Ou eu estou mentindo. Aí aqui diz que muitos vão seguir e será blasfemado o caminho da verdade. Quantas pessoas hoje acham que Jesus não é nada, irmãos? Quantas pessoas? Antigamente era tudo escondido, mas hoje não. Você assiste um filme, está lá falando mal de Jesus. Tem uma música de aqui na Itália se chama Mercoledì, não é isso? Mercoledì. O filme. No Brasil é Vandinha. Tem uma música do filme que fala mal de Jesus. Fala literalmente, não esconde. E tem muitos de nós até canta a música. Tem crente que assiste e fala: que legal. Perceba, o nome vai sendo nada. O nome de Jesus virou um nome qualquer. Mas se lembre que a Bíblia diz que ainda é o nome sobre todo o nome. A fé, irmãos, tem que ser uma fé real. A fé precisa ser algo que vai mover eu e você. Eu e você nessa noite tem que sair aqui e dizer o seguinte: eu preciso me encher de Deus para que a minha vida não seja baseada no que acontece. Abra sua Bíblia comigo, deixa eu ler mais um texto. Se você acha que a fé é só material, tem um texto que é duro de ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E esse versículo traz o motivo de tanto crente ou de tantas pessoas frustradas com a igreja, com alguém e dizendo que não vale nada. Por quê? Como a fé hoje só move para pedir coisas materiais, é poucos lugares que você vê a campanha do arrependimento. Campanha da leitura bíblica. A gente podia, né? Até pensei esse dia, a gente podia ter um encontro só para ler Bíblia. Vem todo mundo para cá, cada um sobe aqui e lê um versículo ou um capítulo. E nós vamos lendo Bíblia. É um culto legal, não seria? Pensa, não, eu vou ficar lendo, eu leio em casa. Perceba, as pessoas, agora se você colocar uma faixa ali, venha para a campanha da limpeza de todas as suas dívidas. Isso aqui lota, não tem espaço. Mas olha o que diz o texto bíblico: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa fé, ela só serve para me pôr comida na mesa, roupa no corpo, dinheiro no bolso, eu sou o mais miserável de todos os homens. A minha fé é para entender o seguinte: eu tenho um Cristo que me salvou, me perdoou, Ele me ajuda, Ele me dá força, Ele me dá coragem, e essa fé vai me gerar o que também? Eu preciso me santificar. Essa é a maior dificuldade. Dificuldade que nós temos visto no todo. Aí o que as igrejas estão fazendo? Tira Cristo. Não precisa falar, não. Para de falar de homossexual. Para de falar de adultério. Para de falar de roubo. Fala só do
do amor, porque o amor tudo vence, o amor tudo conquista. Mas a gente estando em pecado, a Bíblia diz que Deus não ouve quem está em pecado e não se arrepende. Aqui diz que se a minha fé, ela só é para ter algo material. E Pedro diz o seguinte: sabe por que você tem que ser diligente com a sua fé? Porque Deus tem feito promessas para vocês. Olha o que diz Jesus em Mateus 15, 8 e 9. Vamos ler? Olha o que Jesus vai dizer, irmãos. Quem achou, diga amém. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que ele vai dizer isso aqui. Em vão me adoram. É isso que está escrito na sua Bíblia? Seus ensinamentos não passam de regras. Essa versão é NVI, eu acho. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Você já pensou a gente estar aqui adorando a Deus em vão? Você já pensou Deus olhar para nós e falar assim: não, isso aqui só estão de boca para fora. Mas o seu coração, aonde está o seu coração? Por isso que fé não tem nada a ver com ficar falando. Fé tem tudo a ver com a ação. A fé é ação. A fé é um motor que te faz agir. Por que os irmãos do passado, mesmo sabendo que tinha dificuldades, continuavam fiéis? Irmãos, vocês que são mais, antigos, no sentido de irmãos que têm mais idade, quantos irmãos aqui não passaram pelo vale da sombra da morte? Mas passaram. E por que não desistiram, irmãos? Porque tinham fé. E a fé te vai ver o que você precisa, mas que naquele momento ao seu redor não é possível ver. Eu costumo dizer que a fé te faz se alegrar hoje pelo que você vai receber não sabe quando. Por que você está alegre? Porque Deus cuida de mim. Mas você está aí, tanta dificuldade, não tem problema. Essa dificuldade está me ensinando alguma coisa. Não tem problema, Ele vai cuidar de mim. Fica tranquilo, comida vai ter, roupa vai ter. Talvez eu não vou poder tomar um sorvete, mas não tem problema. Quando chegar o dia de eu tomar sorvete, eu vou tomar sorvete. A gente tem pensado assim? Perceba que o texto é muito claro quando ele diz: olha, se você espera só nessa terra, você é o mais miserável de todos os homens. Olha o que a Bíblia vai dizer também, 1 Coríntios 15, 14, abre aí. Porque Pedro vai dizer uma coisa, que aqui é onde eu quero também entrar de forma mais no texto, que Pedro manda acrescentar, Quer dizer o seguinte: já criei em Jesus, e agora, o que eu faço? Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Nós temos uma fé não no que Ele pode fazer, mas é no que Ele já fez. Ele morreu e Ele ressuscitou. E isso vai trazer para mim e para você uma vida de fé. Paulo chega a dizer aos irmãos o seguinte: nós não vivemos por vista. Nós vivemos... E você já pensou que é fácil viver por fé? É ser um cego, bem dizer. É viver cada dia o seu mal. Não importa se amanhã... Não, calma gente, calma. Eu preciso resolver hoje. Não te dá direito de ser irresponsável com amanhã. Não te dá direito de não programar amanhã. Vamos fazer aqui hoje, vamos ver o que dá. Não faça isso. Isso é uma pessoa que está abusando de Deus. E aí tem gente fazendo coisas hoje, ignorando o princípio, e amanhã vai estar aqui pedindo oração para que Deus quebre o princípio da colheita. E Deus não quebra princípio de colheita. Tudo que planta, colhe. Só que quem planta e se arrepende, entende que é uma colheita e espera ela acabar para viver o que Deus tem para ele. Só que como nós vamos fazer se a gente não crer nele? Como a gente vai fazer? E aí Pedro diz o seguinte: acrescente a sua fé. E nós não temos mais feito isso, irmãos. Aceitou Jesus, amém. Aí parou. Essa é a dificuldade de hoje. Eu aceitei Jesus por quê? Senti emoção. Você aceitou Jesus para quê? Para ficar aqui na igreja com vocês. Não é assim não. Aceitou Jesus, amém. Agora acrescente a sua fé. Comece a trabalhar a sua fé. E aí Ele vai trazer uma relação de muitas coisas. Eu quero meditar com os irmãos. Abra sua Bíblia aí para a gente ler o texto.
É importante que a gente vá lendo para os irmãos meditarem nessa questão. Olha o que ele vai dizer lá. Acrescentai à vossa fé a virtude. O que é virtude, irmãos? Eu coloquei aqui que virtudes são qualidades morais que fazem você praticar o bem. Virtudes são qualidades que você vê. Tem pessoas que você olha e fala que aqui em italiano se diz lui è in gamba. Sabe cozinhar, sabe passar, sabe lavar, sabe mexer na elétrica, sabe pintar a casa, sabe fazer tudo. Aí alguém diz, é em gamba. Tem várias virtudes. Agora, qual que é a virtude da minha fé? Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. Tiago capítulo 2, versículo 17, vamos ler? Uma fé sem virtude, ela não tem força em si mesma, irmãos. É isso que a gente está vendo hoje, uma fé sem virtude. Olha o que diz o texto bíblico. Tiago 2,17. Olha o que diz o texto bíblico. Assim também, a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Falo que tenho fé. Mas o que eu faço dessa fé? O que você tem feito da sua fé? O que a tua fé faz você fazer? Faz eu pedir. Isso não é fé, isso é necessidade. Isso não é fé. A fé te faz servir. A fé te faz se mover. A fé faz você andar em direção ao que Deus quer. E nós temos que nessa noite pedir para Deus abrir os nossos olhos. Porque isso vai entristecendo as pessoas. Porque não recebe o que quer. Fica triste. Ouve palavras de ensinamento. Fica triste. Só quer palavras de afago do pecado ainda. Não é nem afago da alma. É afago do pecado dizendo, não, seu pecado não tem problema não. Tem problema sim. Se você não toma uma decisão de fé em Cristo, você está em pecado. Olha o que diz outro texto, Tiago 2,26. Vamos ler? Olha o que vai dizer Tiago. Porque assim, escuta isso aqui, irmãos, porque é importante a gente meditar nisso aqui. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. Agora, nós precisamos olhar para nós e falar assim, eu tenho fé mesmo? O que essa fé me faz fazer? Perceba que ele faz uma comparação do corpo. Esse corpo meu, sem o espírito, ele está morto. Ele serve para quê? Para nada. A fé sem as obras, ela é morta. Agora nós vamos ver tantos de nós dizendo que temos fé, mas não temos atitudes que mostram a nossa fé. É por isso que ele diz, acrescenta virtude, irmãos, acrescente. Busque em Deus virtudes espirituais e morais para ser uma pessoa que vai fazer a diferença onde você estiver. Para você, dentro do pecado, ficar santificado. Essa é a fé. A fé te faz ver o pecado e faz dizer, não quero isso. A fé te faz ver o mundo e vai falar, não quero isso para mim. Isso é fé, é crer e obedecer o que Cristo falou. Mas a fé de hoje é uma fé só financeira. É uma fé só de conquistas materiais. É uma fé só de bem-estar social. Aí quem não consegue alcançar, sabe como fica? Triste. Quem não consegue alcançar fica iludido. Aí tem pessoas hoje se sentindo culpadas, porque diz, não, lá na igreja falou que tinha que ter fé, eu não tive fé. Mas por que você não teve fé? Eu pedi para Deus uma coisa, Ele não me deu. Calma, não é assim que funciona. E tem muitos por aí que dizem, você está aí porque você não está dizimando, por isso você está sofrendo. É mentira. Você está sofrendo porque não está entendendo o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus não está aqui para tirar dinheiro de ninguém. Jesus não veio aqui para ficar tirando dinheiro da sua conta bancária. Jesus veio para tirar você do inferno. Jesus veio para tirar o saldo negativo que você tinha no mundo espiritual. E a Bíblia diz que Ele já tomou, porque Ele pegou a cédula que era contra você e contra mim e cravou numa cruz.
Só que eu e você temos que olhar nessa noite e falar assim: qual é a virtude da minha fé? Qual é a virtude? Pastor, qual que é a minha virtude? Como eu estou fazendo com a minha fé? Abra sua Bíblia, porque ele também vai dizer o seguinte: após acrescentar virtudes na sua fé, acrescente também conhecimento, ou ciências, em algumas palavras vamos estar dizendo. E esse conhecimento e ciência quer dizer o seguinte: a sua fé tem que te capacitar a você discernir o bem e o mal, o falso e o verdadeiro, o certo e o errado. Aí quando nós abrimos Hebreus capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz algo que é importante meditar sempre. Quem achou, diga amém. Ninguém ainda. Hebreus 5, 14. Mas o mantimento sólido, ele é para os perfeitos. E aqui tem uma parte, mi fa vedere come si dice in italiano, ma il cibo solido è per fatti, per quelle ciò che per via dell'uso, porque a versão em português diz, em razão do costume. Olha só, em razão do costume. Tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que ele está dizendo? O que é costume? Rapaz, você vai andar tudo isso a pé? Não, estou acostumado. Já falou isso? Você vai comer essa hora da noite para dormir? Não, eu estou acostumado. Você vai tomar café antes de dormir? Você não vai acostumar? Não, estou acostumado. O que é acostumado? Isso não é surpresa para mim. Aí ele diz que pelo costume de estar envolvido, pelo costume do conhecimento que eu tenho de Deus, eu sei discernir o que é certo e o que é errado. O que é de Deus e o que não é de Deus. Agora nós vivemos um tempo que todo mundo está dizendo que tem fé, mas ninguém sabe discernir o que é armadilha satânica. Ninguém sabe discernir o que traz desânimo. Ninguém sabe discernir o que fere a alma. Ninguém sabe discernir como ajudar o irmão. É preciso nessa noite olhar que quem tem que fazer isso sou eu. Porque ele diz o seguinte: acrescente a sua fé. Você tem que começar nessa noite a pensar: eu estou sendo diligente com a minha fé, meu Deus? Eu estou orando certo? Eu estou lendo certo? Olha o que diz Filipenses capítulo 1. Vamos ler? Quero ler com os irmãos. Porque hoje todos nós queremos crescer financeiramente. E às vezes esquecemos que existe um crescimento que... Irmãos, aqui eu não estou pregando para você parar de buscar nada de bom, hein? Estuda, trabalha, conquista. Se tem dinheiro para comprar, compra. Seja fiel a Deus. Não tem problema. O problema é que a gente está tirando o principal, que é você ter crescimento espiritual. Em Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11. Olha o que Paulo diz àquela igreja. Quem achou, diga amém. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem... A gente tem muito escândalo hoje? Não tem, parece que não. E sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha o que ele está dizendo para os irmãos: vocês têm que crescer no amor, vocês têm que crescer no conhecimento. Por quê? Para que vocês aproveitem as coisas excelentes. Olha aqui, e para que sejais sinceros, para que vocês não criem escândalos. Tem muita gente que não está nem aí, irmãos. Quando você vai falar coisa, sabe o que ele fala? A vida é minha, não devo nada para ninguém. Se quiser olhar para mim, olha, mas eu não estou aqui para ninguém. Eu não estou aqui. E você tem que se mover sim, porque você é uma testemunha de Cristo. A gente tem sim que se preocupar com o que os outros estão pensando da gente. Se está pensando errado, aí é o problema de quem está pensando. Se a pessoa está falando mal de você porque quer falar mal de você, deixa ela falar mal de você. Se alegre porque está falando mal de você. Agora, se você está fazendo errado e dando escândalo, se corrija. Porque uma fé que tem conhecimento, ela faz você ter isso daqui, ó. E não é a oscilação que nós temos hoje, irmão. Qual que é a oscilação hoje?
Um mês fiel, um mês infiel. Um culto feliz, um culto triste. Um culto pisando na cabeça de Satanás, outro culto sendo pisado por Satanás. Não é isso que a Bíblia ensina. Aqui diz que eu tenho que ser isso até a volta de Cristo. Agora nós temos uma geração que oscila. Pode ter certeza, quando alguém chegar na igreja muito feliz, bate um papo. Ou arrumou um emprego, ou ganhou dinheiro. Mas era para essa alegria ser sempre com a gente. Era para a gente ter sempre essa felicidade. Por quê? Não é para se comparar com o que está por vir, essas lutas. Irmãos, eu não sei se a gente consegue imaginar, porque não se prega mais. Mas o céu é um lugar de maravilhas. O céu é um lugar que tudo isso vai ser esquecido. Do mesmo jeito que o inferno também é um lugar terrível. Diz até um pastor antigo que 1 segundo no inferno fará o homem se esquecer de todas as maravilhas da terra. É preciso nessa noite ver se a minha fé, ela está sendo uma fé que tem virtude, se a minha fé é uma fé que tem conhecimento. E aí ele vai dizer o seguinte: acrescente também ao conhecimento temperança, que seria autocontrole. Aí você lê aí comigo, Tiago capítulo 2, versículo 19. Quem crê em Deus? Eu creio em Deus. Você crê em Deus? Creio. Olha o que Tiago escreve. Porque está cheio de gente com fé sem autocontrole. Está cheio de gente com fé sem ter uma fé que faz ele se mover na santidade. Olha o que vai dizer. Tu crês que há um só Deus? A pergunta. A resposta seria o qual? Sim! Não é isso? Aí ele completa. Faz bem. Também os demônios. Também os demônios creem. Você sabia que o diabo crê em Deus? Você sabia que o diabo acredita? Você sabia que todos os demônios acreditam em Deus? E aí os demônios têm uma qualidade que às vezes a gente não tem. Isso aqui é ruim de ler. Eles crêem e estremecem. Quando chega a presença de Deus, eles fazem o quê? Sai, 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 sai. A gente vê a presença de Deus, está perto da presença de Deus e esnova a presença de Deus. Aí quando alguém pergunta, você crê em Deus? Creio, eu creio. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos parar com esse negócio de uma fé que não tem ação. A tua fé tem que te fazer o quê? Buscar santidade. Irmãos, fé é isso. Fé é você buscar ser santo, ser fiel, ser referência de Cristo. A igreja perdeu o foco quando fé é quem é rico. Isso eu já falei aqui em São Paulo, que eu era de São Paulo. Tem as igrejas dos ricos, irmãos. Aqui, lá onde tem igreja que é só para rico. Não tem um pobre lá. E se ele vai, se sente mal. Porque as madames chegam só no Louis Vuitton. Os homens só no mais alto grau. Os irmãos conversam na porta da igreja sobre os financiamentos, o mercado financeiro. Eu estou pensando em jogar golfe. Eu estou ocupado esse fim de semana, eu tenho tênis. E nada contra isso, entenda o que eu estou falando. Mas a conversa numa porta de uma igreja era o seguinte: Jesus está para voltar, como é que você está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Você está orando? Você está lendo Bíblia? Irmãos, isso que a gente tem que voltar a ver, que fé não é dinheiro. Fé é comunhão. Fé é ter controle sobre sua vida. Não porque é bom, mas que você creu, o Espírito Santo te encheu. E agora você é guiado pelo Espírito. É por isso que você vai ver muita gente de fé fora da igreja. Muita gente de fé triste. Muita gente de fé sem esperança. Porque eles creem pior que os demônios. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero ler com você Salmo 40, verso 1. Porque ele diz o seguinte: depois que você acrescentar a sua fé temperança, acrescenta paciência. A gente tem um costume de dizer assim: meu Deus, me dá paciência, senão eu mato, né? Se Deus não me der paciência, eu vou matar. Olha o que vai dizer o Salmo 40. Vamos ler? Do versículo 1, vamos ler até o 3, irmãos? Acho que dá para a gente pegar um pouquinho sobre o que é esperar com paciência, não? Olha o que diz o salmista: esperei com paciência no Senhor.
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Escute o seguinte, a primeira parte do texto diz o seguinte: quem esperou com paciência foi Deus? Não, foi o salmista. Paciência significa o seguinte: não sair do lugar porque não está vendo o que veio esperar. Paciência é ter certeza que o que você está esperando vai chegar. Sabe por que tem muita gente que parou de esperar? Porque não crê que vai chegar. Quando você sabe que vai chegar, você espera. Isso é esperar com paciência. Aí o salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor, hein? E aí ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí começa a bênção: tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha o resultado de esperar com paciência. Saiu do pecado e veio para um lugar que é a rocha, que é Cristo. Agora tem até um novo cântico nos lábios. Quem estava triste, depois de esperar com paciência, está cantando. Só que também tem um perigo de irmãos que estão esperando sem paciência. Deus promete um bom relacionamento. Aí não tem paciência. Aí alguém piscou e fala: é aquele. Calma, não é aquele. Deus prometeu um bom trabalho. Aí alguém fala: não tem. Não, aí se ilude. Existe um problema quando você não espera com paciência. Esperar com paciência não é esperar até você achar que deu tempo de esperar. Esperar com paciência é esperar até que ele se incline e responda a você. O problema é que a gente não quer mais esperar. Existe um homem na Bíblia que perdeu um reino por causa que ele não soube esperar. Vamos ler? Abra aí sua Bíblia comigo. 1 Samuel capítulo 13. Quero ler com você. Porque talvez você está aqui nessa noite e você, se não souber esperar, você pode perder algumas coisas. E tem coisas que depois que você perder, não tem como você voltar atrás, irmãos. Só que a gente vive num tempo que as pessoas ficam brincando com o Senhor. E aí depois todo mundo fica dizendo que Deus não cumpriu o que falou. E tem gente se movendo do lugar que devia continuar muito cedo. Aí quando você vai em 1 Samuel capítulo 13, do verso 8 em diante. Vamos ler? Quem achou, diga amém. O texto diz assim, ó: e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, eu quero que você leia com atenção essa parte. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Escute isso aqui. E acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Quer dizer o seguinte: se tivesse esperado mais um pouquinho, não teria feito o que ele fez. Vamos continuar? Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim. Também, anote isso aí, que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse, não foi Deus: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E olha o que diz aqui, irmãos: forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente. Neciamente é como doido, sem juízo, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora, olha o seguinte, olha agora, porque agora o Senhor teria passado, o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Olha o que Saul fez. Ele não tinha autoridade para sacrificar.
Ele tinha que esperar. Muitos de nós não estamos esperando mais no Senhor. Fé é você conseguir esperar. Fé é você conseguir se manter igual, mesmo que nada que você espera está visível. Esse homem perdeu um reinado eterno. Aqui é a Bíblia que está dizendo. Hoje seria colocado para sempre. Mas está bom, Deus já preparou outro. Porque se você sair da posição que Deus te colocou, a obra não para. Deus tira você e fala, tá, já que você não quer, não tem problema. Eu coloco outro que quer. Será que a gente está brincando com Deus de tal forma que Deus vai ter que nos tirar para colocar outro para fazer o que a gente teria que fazer? Porque a gente não está sabendo esperar. Porque a gente não está sabendo continuar fiel mesmo no tempo da dificuldade. Acrescente a sua fé hoje paciência. Acrescente a sua fé hoje paciência. Marcos capítulo 13, versículo 13. Vamos ler? Abra aí sua Bíblia comigo. Aguarde, Senhor. Aguarde, senhora. Aguarde, jovem. Aguarde, criança. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Nessa noite, vamos pedir a Deus fé para esperar em Deus. Permanecer fiel mesmo no meio da dificuldade. Quem achou, diga amém. E sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome. Mas, quem perseverar, 7 dias será salvo. Não. Quem perseverar, 1 mês será salvo. Não. Quem perseverar até o fim. Isso quer dizer o seguinte: a minha expectativa não muda. Eu continuo, como disse um grande homem, Caleb. Você se lembra o que ele disse? Passou 40 anos, irmãos, depois da promessa. Sabe o que ele falou? Quando foi receber? Eu estou hoje como eu estava no primeiro dia. Será que a gente está hoje aqui nessa noite como a gente estava no primeiro dia que ouviu a promessa que Deus fez para nós? Será que a gente está aqui hoje com a mesma expectativa que a gente estava quando a gente ouviu Deus mudar a nossa vida? Será que a gente está aqui nessa noite com a mesma expectativa daquele garoto, daquela garota, ou daquele senhor, daquela senhora que no dia que aceitou Jesus, ouviu aquela palavra que diz, tudo vai mudar, e a gente saiu do culto falando, tudo vai mudar. Aí o diabo começou a atacar, mas eu estou com fé, e a fé me faz permanecer com a mesma expectativa, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, mas para isso, eu tenho que acrescentar à minha fé virtude, eu tenho que acrescentar à minha fé conhecimento, eu tenho que acrescentar à minha fé paciência para esperar em Deus. Se a gente não tiver paciência, irmãos, a gente não consegue continuar, mas a gente continua depois, porque o tempo acabou. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.